Você sabe o que é o nada no contexto apresentado pelo escritor de Jó? Vamos fazer uma análise de um texto bíblico que é muito mal interpretado por quase 100% dos cristãos. Ele estende o norte sobre o vácuo e suspende a terra sobre o nada. Yohuson Hot Hit. A partir da leitura desse texto, os cristãos afirmam que a Bíblia estaria em conformidade com o pensamento científico de nossa época. Será mesmo que os hebreus tinham tanto conhecimento científico assim? Será mesmo que os hebreus eram um povo à frente dos egípcios, sumérios, assírios, babilônios, gregos, persas e romanos? A Bíblia, produção literária de uma época tão arcaica, conteria conhecimentos científicos de nosso tempo? Diversos trechos bíblicos revelam a total ausência de conhecimento científico nela. Por exemplo, no livro de Josué capítulo 10, versos 12 e 13 diz que o sol gira em torno da terra. A Igreja Católica e todo o cristianismo protestante tomaram esse pensamento grosseiro como a mais pura verdade. Para as igrejas naquele tempo toda a grosseria que era mencionada na Bíblia era vista como algo incontestável. Não sabiam as igrejas que a Bíblia falava conforme o pensamento atrasado que se tinha. O sol, como já diziam Copérnico e Galileu, não girava em torno da terra. O que a Bíblia dizia poderia ser visto como verdade para as pessoas atrasadas daquela época. Essa visão de que o Sol rodeava a Terra está em conformidade com o pensamento dos povos antigos. Eles pensavam assim. A Bíblia diz ainda que a Lua, da mesma forma que o Sol, possui luz própria. Ela os chama de luzeiros. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Genesis 1 versos 14 a 16. E novamente, por meio da ciência, sabemos que a Lua não possui luz, ela é um corpo celeste desprovido de luz, logo não poderia ser chamada de luminar, conforme fez a Bíblia. Porém, se considerarmos o pensamento da época, a Bíblia estará correta, vez que os povos antigos pensavam que a Lua emanava luz. As estrelas, de acordo com o relato bíblico do Gênesis, teriam sido feitas com o propósito de iluminar a terra. Mas sabemos que isso não é verdade. Existem estrelas que sequer são vistas ou mesmo iluminam a terra. Mas para o pensamento daquela época, as estrelas eram vistas com essa função. Através desses poucos exemplos, podemos facilmente perceber que os textos bíblicos foram produzidos por homens cuja visão de mundo era a que permeava naquele tempo. Jamais podemos olhar para a Bíblia e achar que aquilo que pensamos hoje é aquilo que ela estava dizendo em seu tempo. Nossa visão de mundo está 1000 vezes à frente da deles. Ora, se a Bíblia fala tantas coisas equivocadas como as que acabamos de mencionar e verificar, como então ela teria acertado ao dizer que a Terra está suspensa sobre o nada? Será que a Bíblia está querendo dizer isso mesmo? Ou será que, assim como os textos já mencionados, o texto de Jó reflete novamente não o nosso pensamento científico, mas o daquela época? Não faz sentido a Bíblia errar em dizer que a Lua tem luz própria e acertar em outras declarações. Vimos claramente que quando lemos os textos bíblicos considerando as concepções da época, eles ficam completamente isentos de contradições, erros e incoerências. Porém, quando tentamos ler os textos bíblicos com o olhar de mundo que temos hoje, eles apresentam diversos erros, inconsistência e mesmo aberrações sem sentido. Um texto primitivo ou mesmo moderno é concebido levando-se em conta o conhecimento ou pensamento da época em que ele é escrito e para um grupo de leitores que tem esse prévio conhecimento. O escritor de Jó é um escritor primitivo, logo seu texto parte da concepção de mundo das pessoas de seu povo inseridas naquela época primitiva. Um texto é escrito para que seja entendido por seus destinatários-alvos. Se o escritor de Jó falasse de algo que fugia do entendimento das pessoas de sua época, o texto não teria valia. Aquilo que fora escrito não teria o menor sentido para elas. Para descobrirmos o que Jó estava querendo dizer, iremos pôr em paralelo diferentes passagens. Se uma passagem trata de um determinado tema, a passagem que guarda paralelo com esta não pode contradizê-la ou tratar de tema totalmente estranho à primeira. Ele criou os céus com sabedoria, porque sua misericórdia é eterna. Ele estendeu a terra sobre as águas. Gravem bem em mente isso. Deus estendeu, suspendeu a terra sobre as águas. Continuemos a leitura, porque sua misericórdia é eterna. Ele fez os grandes luminares, porque sua misericórdia é eterna. O sol que domina os dias, porque sua misericórdia é eterna. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque sua misericórdia é eterna. Salmos 136, versos 5 a 9.
O salmista parafraseou o texto do Gênesis 1, ele reescreveu o Gênesis com outras palavras. Esse salmo tem como tema central a criação. Logo, o Salmo 136, versos 5 a 9 podem ser colocados em paralelo com Gênesis 1 e Jó. Na linha 2 desse salmo é dito que Deus estendeu ou suspendeu a terra sobre as águas. Agora comparemos com o que é dito em Jó. E suspende a terra sobre o nada. Yohusonhot, het. Vejam, o escritor em Jó diz que Deus suspende a terra sobre o nada, porém, o salmista diz que Deus suspende a terra sobre as águas. E agora? Quem está certo? Jó ou o salmista? Se o cristão disser que Jó está correto, obrigatoriamente terá que aceitar que o salmista também está. Para harmonizar esses textos só há uma alternativa. E qual é? Teremos que admitir que para os escritores do Velho Testamento, dentro de um contexto de criação ou cosmogonia, o termo águas é sinônimo de nada. Então a terra está suspensa sobre águas ou sobre o nada. Sendo que esse nada não é um nada absoluto, mas sim as águas da criação. E por incrível que pareça, esse era justamente o pensamento primitivo da época. O problema da má interpretação da passagem de Jó se dá porque a maioria das pessoas, os cristãos, desconhecem o pensamento semita da época. Os semitas criam que a terra fora extraída das águas ou de um oceano primevo, as chamadas águas primordiais. Eles acreditavam que a terra em que eles pisavam, antes da criação, estava imersa por águas. Fazendo uso de outro salmo, podemos provar que esse, de fato, era o pensamento que se tinha no tempo dos primitivos israelitas. Vejam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, e afirmou sobre os rios. Salmos 24:1, 2. Vejam o que diz o erudito Albert Barnes, eu parafrasista caldeu, para explicar isso, como a paráfrase sempre faz, acrescenta a palavra águas. Ele que suspende a terra sobre as águas, sem ninguém para sustentá-las. Viram? Era um pensamento comum daquela época relacionar o nada com águas de profundezas em virtude da crença de que tudo veio a surgir a partir das águas. Pela cabeça de Jó jamais passou a ideia de vazio como o entendemos hoje e erroneamente pensam os cristãos, quando o leem. Jó queria dizer que abaixo da terra havia um oceano de águas. A terra estava sobre essas águas, ou como eles entendiam, a terra estava sobre o nada. O próprio escritor do Gênesis nos diz que enquanto a terra estava encoberta de águas, ela estava vazia e sem forma. E para os antigos, a água não tinha forma. Esse pensamento primitivo está também no Novo Testamento. Acompanhem. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. 2 Pedro 3, 5. O judeu Pedro, por inspiração divina, repetiu o pensamento de seus antepassados. Por falar supostamente do nada, os cristãos dizem que só sendo inspirado por Deus poderia a Bíblia dizer algo tão inovador que só seria descoberto muito tempo depois pela ciência moderna. Novamente, o cristão demonstra sua ignorância em querer atribuir caráter divino a um livro escrito numa época de extrema ignorância. Ocorre que outras culturas também já falavam que seus deuses mantinham a terra suspensa do mesmo modo retratado no texto de Jó. Vejam o que é dito do hino dedicado ao deus Chamas. Tu és aquele que suspende dos céus o círculo da terra. Tu és aquele que sustenta os pilares do mundo. Tu és aquele que protege os justos. A isso que acabamos de falar do hino a Chamas acrescente o seguinte. O vasto espaço vazio das águas primitivas é descrito como um nada onde a terra fica suspensa. Uma evidência para essa interpretação é a de que a palavra que descreve o lugar onde o norte é estendido é a mesma que narra o caos cósmico das águas em Gênesis 1, 2. Na literatura babilônica, Chamais é louvado como aquele que suspende dos céus o círculo da terra. Esse conceito fazia parte da percepção antiga do cosmos e não de uma alusão implícita à compreensão científica moderna sobre o planeta. Fonte: Comentário Bíblico Atos, Antigo Testamento. Levando-se em conta o pensamento primitivo da época, fica fácil entendermos o que quis dizer também o segundo livro de Macabeus, quando diz que Deus criou tudo do nada. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem. Tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. 2 Macabeus 7 verso 28. A Bíblia, portanto, traz em suas páginas a visão de mundo que os escritores judeus herdaram do mundo antigo. Uma visão repleta de mitos e invenções que para eles fazia sentido. Os judeus não estavam à frente de outros povos, eles nunca dispuseram de um conhecimento que outros povos não tinham. Tanto é verdade que seus mitos não são exclusivos, sua cultura literária faz parte do caldeirão literário do Oriente Médio.